Olá, a gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui do SBT News. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Apex, Jorge Viana. Nascido em Rio Branco, no Acre, é formado pela Universidade de Brasília em Engenharia Florestal, tem o histórico de trabalhar com exploração sustentável da natureza. Filiado ao PT, foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre e senador também pelo mesmo estado. Hoje, ele preside a Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. É também professor de Gestão Pública do IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, aqui em Brasília. E também foi da iniciativa privada. Muito obrigada pela sua presença aqui, presidente. Eu que agradeço a oportunidade. Queria cumprimentar todos aí nesse começo de ano. Vamos começando agora o segundo mês do ano, né? Tá. E aqui, como vocês tratam de perspectivas, é um prazer para mim estar aqui. Ótimo, então é isso que eu quero falar contigo, sobre as perspectivas, né? Como é que vai ser, o que vocês estão pensando de estratégia da imagem do Brasil no exterior, negócios e tudo mais. E também vou aproveitar que o senhor tem uma carreira política brilhante para a gente falar um pouquinho de política também, tá bom? Então vamos começar falando sobre a Apex, presidente. Hoje, assim, tem 30 dias de governo, né? A gente está hoje, dia 2 de fevereiro. O governo Lula está começando. Qual o diagnóstico o senhor faz da imagem do Brasil que ficou aí, que vocês herdaram do último governo? Qual que é a avaliação que vocês têm sobre o aspecto de negócios, né? Sobre o aspecto da Apex, digamos assim? Eu sou suspeito para falar, né? Eu amo o meu país, óbvio, mas eu acho que tem dois problemas assim. Tem primeiro um nosso, que eu acho que nós vamos ter que resolver, né? Aquela história de que o melhor do Brasil é o brasileiro. Termina que vira uma confusão, muito conflito nas famílias, nas pessoas, no trabalho. Eu acho que isso foi péssimo. Nós vamos ter que recompor primeiro uma imagem nossa mesmo, para nós mesmos interna. Mas eu acho que houve um reflexo muito grande desse conflito interno do Brasil lá fora. O povo brasileiro era invejado, assim, até por quem queria fazer alguma maldade, por conta da diversidade que o Brasil representa. Dizem que o passaporte, que na época que se falsificava passaporte, o que eles procuravam falsificar mais é de brasileiro, porque qual é a cara do brasileiro? Pode ser japonês, pode ser negro, pode ser branco, pode ser ruivo, pode ser de todas as caras. Isso é uma coisa extraordinária, né? E eu acho que o Brasil conquistou o mundo com isso, com esse jeito de ser o tal do bonito por natureza e tal. Mas, nos últimos anos, vamos ser bem honestos, não dá para a gente fazer de conta que a gente não viu. A imagem do Brasil foi muito afetada lá fora. O Brasil passou a ser visto, na área ambiental, por exemplo, como um país que voltou a destruir o meio ambiente, em vez de reduzir a destruição. E para os negócios isso é ruim? Muito ruim. E também um país que vivia um descaso com as populações originárias, com as populações. Isso tem um efeito muito forte lá fora. Nós estamos vivendo uma agenda climática. O mundo inteiro fez o maior acordo até hoje feito pelos países, foi o Acordo de Paris. Eu estava lá em Paris. E esse acordo prevê uma mudança na produção e no consumo, porque o planeta não aguenta o modelo de sociedade que a gente vive. Então nós da Apex, eu que estou na Apex exatamente um mês hoje, a Apex ela trabalha a imagem do Brasil lá fora. Ela trabalha... Ela procura divulgar os produtos e as empresas brasileiras lá fora. Essa é uma das missões da Apex. A outra é trazer investimento. E, óbvio, se a imagem do Brasil não vai bem, afeta os negócios, apesar dos números serem resilientes e as exportações estarem aumentando, né? Nós tivemos uma pandemia no meio. Mas eu acho que essa entrada do presidente Lula já muda muita coisa. Por exemplo, desde 2006... que nós não tínhamos um janeiro com um recorde de superávit, que não foi muito, 2 bilhões de dólares, mas nunca teve, desde 2006. Mas dá para atribuir ao presidente Lula ou são negócios passados? Eu não sei, mas olha, desde a eleição, mesmo com os conflitos no pós-eleição, com o episódio de dezembro e o do dia 8, que foi terrível, né? O mundo inteiro viu. Os atos golpistas que destruíram os prédios aqui em Brasília. Mas eu acho que de alguma maneira pode ter uma certa inércia da retomada depois do pós-pandemia, não vou puxar para o presidente Lula, mas de algum jeito já tem
o mundo hoje. Você veja que em 30 dias o presidente Lula já fez, não digo o que o Bolsonaro recebeu mais gente que em 4 anos, mas a imprensa estava divulgando que os contatos que o presidente Lula fez com o mundo, né, a ida dele lá no Egito, na COP, a ida agora nos países mais fortes do Mercosul, a próxima ida aos Estados Unidos, recebeu o chanceler da Alemanha. O Brasil está de volta para os brasileiros e para o mundo. E eu acho que isso já começa a se refletir também nas possibilidades de negócio, que é a atribuição da Apex. Certo, isso vai ajudar um pouquinho o seu trabalho também, né, presidente? Não, o presidente Lula é o maior vendedor do país, né? Ele, quando foi presidente, nos 8 anos, ele mudou a história do comércio exterior brasileiro. O fluxo de comércio, quando ele assumiu o governo, era de 100 bilhões de dólares. Então, o fluxo de comércio é importação e exportação. E quando ele deixou, 8 anos depois, eram 400 bilhões de dólares, perto disso. Então, foi o maior crescimento que nós tivemos da história. Para você ter uma ideia, quem está nos acompanhando, hoje são 600. Então, em 12 anos, saiu de 400 para perto de 600, com o crescimento que tivemos, principalmente em 2021 e 2022, depois de pandemia. Mas os números, o saldo de balança comercial, são muito parecidos com 2017. Então, eu acho que agora, com o presidente Lula, há uma avenida para ser percorrida, e eu espero, como presidente da Apex, com um time muito bom que nós temos na Apex, que a missão dela é essa, a gente possa acelerar o processo de crescimento do mercado exterior, a presença do Brasil no mercado exterior, desse fluxo de importação e exportação. Mas, para isso, nós vamos ter que ter assim, um trabalho muito conjunto com as empresas, com o setor produtivo brasileiro e, obviamente, conquistar os investidores estrangeiros para que eles possam fazer investimentos duradouros no Brasil. E assim, eu sei que ainda está em processo de planejamento, né? Sempre em desenvolvimento, o senhor está montando equipe ainda, né? Acabou de assumir há pouco tempo, mas eu gostaria de entender um pouco quais são os caminhos, do Brasil, como que o Brasil será vendido lá fora. Então, quer dizer, somos muito além de samba, futebol e caipirinha. Eu acho que, assim, por exemplo, se você pegar o principal debate no mundo hoje é a nova economia, uma transição de uma economia de carbono para descarbonizada. Tudo o que aconteceu nos últimos 50 anos foi muito sério. Se você olhar os gráficos, assim, o padrão de consumo daqueles que conseguiram acessar o consumo, porque tem uma boa parte dos 8 bilhões excluído da água, do saneamento, excluído do alimento, mas eles foram para um padrão de consumo muito complicado de ser distribuído para todos, né? Você anda uma pessoa num carro, algo que pesa 2 toneladas, e para levar 70 quilos. E o consumo de recursos naturais é muito grande. Tudo baseado no consumo de combustível fóssil, né? Desde a Revolução Industrial que nós tivemos, mas especialmente nos últimos 50 anos. E aí o planeta deu sinal de que não está aguentando, a temperatura está mudando. Hoje saiu reportagem, por exemplo, que o pessoal vai voltar a plantar árvores nas cidades da Europa para evitar as mortes na hora do calor. E a Europa é um lugar que tem frio intenso. Então, o frio está mais intenso, o calor está mais intenso, a vida está mais difícil. Isso, obviamente, traduz a realidade, por mais que tenha os negacionistas, de que tem uma ameaça da mudança climática que não é para amanhã, ela é para hoje. Então, o Acordo do Clima, por exemplo, ele impõe, de maneira voluntária, os países assumiram as suas NDCs, que é a redução das emissões de maneira voluntária. O Brasil estava piorando o seu perfil com o aumento do desmatamento, que saiu de perto de 6 mil quilômetros quadrados e já passou de 11 mil quilômetros quadrados. Então, houve um aumento muito, muito grande e nesse último quadriênio aí do governo, aumentou em 76% o desmatamento na Amazônia. E isso é ir na contramão do que está precisando, do que nós precisamos. Então, assim, essa agenda, ela mudou muito. E você trabalhar com o comércio exterior mesmo, os países, olha, o acordo da União Europeia está exigindo do Mercosul que não tenha desmatamento. Agora já são os europeus que estão querendo acelerar o processo de firmar o novo acordo com o Mercosul, com receio de que os chineses levem algum... Então, a chegada do presidente Lula muda completamente o cenário.
tanto por conta das medidas que estão sendo adotadas para sair dessa contramão da história que o Brasil estava, quanto para tirar proveito dessa situação nova. O Brasil é um país que tem um potencial extraordinário. Quais os ativos do Brasil nessa questão do novo consumo? Então, né? Isso que você tinha levantado e que reforça agora. Eu, particularmente, junto com a equipe, né, eu tenho lá 2 diretores que são muito atuantes e eu acho que a gente acertou. Nós estamos pensando a Apex como uma agência que tem regras que funcionam e que até protegem o trabalho dela, porque o trabalho dela é fundamental, é a capilaridade no Brasil inteiro. Nós analisamos, e eu particularmente dei uma olhada, as exportações brasileiras, elas estão muito concentradas no Sudeste, como era de se esperar, no Sul e no Centro-Oeste. Certo. Né? Norte e Nordeste é ainda muito baixo. O Brasil exportou ano passado 334 bilhões de dólares, 162 foi no Sudeste. 55 mais ou menos foi no Sul e em torno disso também 55, 56 aqui no Centro-Oeste, onde nós estamos. E o Nordeste foi em torno de 27 bilhões de dólares. Mas a Bahia leva a metade, porque as exportações do Brasil, minério de ferro, soja, óleo, e aí vem algumas commodities. Quando você vai para a Amazônia, por exemplo, para o Norte, você tem uma exportação de 28 bilhões, mas o Pará entra com 21. Conta da Vale, do Rio Doce também, e aí sobram só 7. Eu acho que tem um enorme potencial de crescimento de produtos, de empresas no Norte e no Nordeste, sem prejuízo, porque nós não vamos deixar de incentivar as exportações do Sul do país, que estão ganhando mercado, precisam ganhar mais, do Centro-Oeste, que estão ganhando mercado, precisam ganhar mais, e muito menos do Sudeste. Então, sem prejuízo de... somar, né? Somar, o Brasil vai disputar o mundo com essas 3 regiões, mas nós podemos incluir nessa disputa, nesse trabalho, fortemente, então, o Norte e o Nordeste. Então, você conhece tão bem o Norte, né? Conheço, e eu estou andando, uma das teses minhas é conversar com todos os estados, com os governadores, com os secretários, já falamos com 7 estados, eu espero até o final de março ter conversado com os 27 estados, né? Já tive com o governador Eduardo Leite, já tive com o governador do Piauí, já tive com o governador do Acre, já tive com o governador do Amapá, tenho conversado com os governadores, com suas equipes. Vai sentar com o Tarcísio de São Paulo? Não, tenho que falar com todo mundo, porque no caso a Apex, ela é, e foi assim que o presidente Lula também me convidou. Ele quer, e como eu conheço o presidente Lula há muito tempo, ele falou, primeiro vamos para dentro. O Brasil tem uma falha assim de ficar, às vezes, achando solução para problema que nem existe ou que a gente não entende direito. Uhum. Então, minha missão primeira, eu tenho viagens marcadas agora para o Espírito Santo, depois vai ter para Bahia, vai ter para Ceará, Pernambuco, nos próximos semanas, né? A gente mergulhar bem no Brasil, ver bem o potencial que tem, para quando a Apex chegar com a capacidade que ela tem de preparar as empresas para exportação, porque essa é uma coisa que a gente faz, tem um programa chamado PayEx, que nós vamos estar reforçando esse programa nos 27 estados. Eu vou estar semana que vem tendo uma conversa aqui em Brasília com 70 empresários, até o Paulo Otávio está fazendo a mediação, porque ele trabalha essa organização empresarial para ver qual o potencial do DF. O DF não pode ser um lugar apenas do servidor público ou daqueles que trabalham por conta da administração pública. O DF tem sua vocação, é um hub aqui fundamental para a aviação, para a logística toda, e isso pode ser um potencial enorme para a exportação. Como eu estou morando aqui, moro no Acre, moro aqui, eu tenho que cuidar também do DF. Mas, assim, a grande vantagem que o Brasil tem, eu acho, é o potencial de produção de alimentos, a capacidade de retomar a indústria que o vice-presidente Alckmin, hoje ministro da Indústria, Comércio e Serviço, priorizou. Então, o MDIC, como se chama, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, está de volta. Além da necessidade do Brasil voltar a industrializar os seus produtos para exportação, o Brasil pode incluir os produtos da Amazônia, os produtos compatíveis com a floresta, o uso da biodiversidade. Quanto mais nós valorizarmos o uso dos recursos naturais, mais eles serão preservados. Essa é a minha tese. Não é deixar em pé. A árvore em pé, a floresta em pé. Olha, primeiro que eu não falo nunca redução do desmatamento e tal. Redução do desmatamento ilegal primeiro. Primeiro vamos atacar isso.
Não pode estar tendo desmatamento em terra indígena, em unidade de conservação, em terras da União. Combater isso fortemente. Eu acho que a ministra Marina, eu trabalhei no grupo da transição, vai fazer. Mas o desafio nosso é usar essa riqueza com a bioeconomia e com os produtos compatíveis com a floresta, que tem um mercado de 177 bilhões de dólares no mundo. Por exemplo? Exemplo, o Brasil pode estar exportando menos castanha do Brasil do que a Bolívia. A Bolívia exporta castanha do Brasil, recentemente exportou 190 milhões de dólares de castanha do Brasil. Castanha do Brasil que ele está falando é a castanha do Pará, para não desagradar os outros estados que também produzem a castanha. Não, eu prefiro chamar de castanha do Acre, já que ela puxou para o Pará, porque não tem castanha do Pará, tem castanha do Brasil. Eu falo como engenheiro florestal. Bertolete é o seu nome científico, e o estado maior produtor é o meu estado do Acre, porque a gente implantou cooperativas, tem fábrica de castanhas, mas a castanha nossa está saindo in natura para a Bolívia industrializa e exporta, entendeu? Ganhou o nome de castanha do Pará porque tinha o grande comércio dessa castanha com o mundo antes das barrinhas de cereais, era para o mundo árabe. E tinha uma família no Pará, muito grande, eles controlavam o comércio e a castanha saía pelo Pará, chamava castanha do Pará. Mas ela vinha das cabeceiras dos rios da Amazônia inteira. O Pará tem um pouco de castanha, mas é muita castanha. Não é disputa, não. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, esse produto com a barrinha de cereais, come-se castanha o ano inteiro. Verdade. O mundo inteiro come castanha. E o Brasil ficou atrás desse mercado. O Brasil é 5 milhões de dólares, a Bolívia 190. Claro que não vai ficar assim. Eu conheço bem essa cadeia produtiva, nós vamos trabalhar. Mas eu podia pegar outros produtos, por exemplo, indo para o Pará. Aí sim, é do Pará. Em Tomé Açu, no Pará, você tem uma tradição da produção de pimenta do reino, que é também um produto compatível com a floresta, que a gente chama. São produtos tropicais, que em áreas que já foram desmatadas, você tem que usar, que vai do café, cacau, um mundo de produtos, açaí, enfim. Tomé Açu produz, os japoneses nos ensinaram há mais de 100 anos a produzir a pimenta do reino. O Vietnã, que também está numa área de floresta, nessa faixa verde do planeta, produz 600 milhões de dólares de pimenta do reino. E o Brasil, 100 milhões de dólares. A Colômbia, todo mundo valoriza muito artesanato, né? O Brasil tem um artesanato extraordinário, Nordeste, Norte, aqui no Centro-Oeste, no Sul, em todo lugar. Mas nunca trabalha isso como um produto exportável, eu acho. Colômbia exporta mais artesanato que o Brasil. Então, a Apex, e com o trabalho que eu estou chegando, a ideia é entender direito isso, pegar esses produtos. Foi feito um estudo que eu trabalhei na época da pandemia, num programa, num grupo chamado Amazônia 2030, e o estudo feito, que reúne empresários, reúne políticos, reúne pesquisadores, reúne cientistas, o estudo que a gente viu tem 65 produtos que vêm de áreas tropicais, da África, daqui, eu podia citar coisas que a África está na nossa frente, e que esses produtos têm um mercado, que eu falei ainda agora, de 177 bilhões de dólares. O Brasil participa com 300 milhões de dólares nesse mercado. Então, entendendo isso, a gente vai ver o potencial que o Brasil tem aí para a pimenta do reino, para a castanha, para o açaí, para o artesanato, para o café, para produtos que já tem mercado no mundo, mas que o Brasil está muito tímido ainda. Mas eu quero saber se demora. Por isso que eu estou falando. Quando você fala de bioeconomia, pode ter demora. Ontem eu me reuni na Apex com um setor que é muito importante brasileiro, que trabalha com a área de higiene pessoal, cosméticos, higiene pessoal. Esse é um mercado extraordinário no mundo. Aqui não tem problema falar nome de marca, não. Se quiser falar, pode falar. Esse mercado, por exemplo, houve uma grande guinada, aliás, em tudo. No fim de semana eu estava no Rio com os cineastas, e a Coreia do Sul, ela hoje bate com os Estados Unidos, peita Netflix, Amazon, com os filmes coreanos, porque eles investiram no audiovisual. A Coreia hoje é uma referência. Um país que não tinha nada nos anos 90 e hoje é uma referência. Você liga, eles estão sempre disputando os primeiros lugares. Nos 10 os maiores sucessos, eles estão lá com 3, 4, 5, disputando inclusive Oscar. Essa é uma coisa muito interessante de ver que quando um país investe num setor e o audiovisual, a Apex, vai dar um trabalho, funciona. A mesma coisa nos cosméticos, que tem aí a bioindústria, bioeconomia. Isso requer muita pesquisa. Então, demora. Vai demorar porque o Brasil perdeu muito tempo.
mas é um grande negócio. O Brasil precisa conhecer sua biodiversidade. Eu fui relator da lei de acesso à biodiversidade quando eu fui senador. Então, isso aí não dá para abrir mão, para a gente botar tudo para funcionar, dar apoio para a pesquisa de novo e avançar numa parceria com a iniciativa privada. Mas tem coisas que você pode entrar jogando, produzindo, Perfeito. Que é usando as áreas já desmatadas, seja com restauração florestal para ter mercado de carbono, tem já grupos entrando na Amazônia, seja para você dar uma guinada na pecuária. A pecuária brasileira hoje, ela ocupa 60 milhões de hectares na Amazônia. A Amazônia tem desmatado 80 milhões de hectares. Tá. Desmatou nessas décadas para trás. 60 e poucos % é usado pela pecuária. O problema é que a metade dessa área, 60 e poucos %, não, milhões de hectares, a metade. Se você deixasse 37 milhões de hectares com a pecuária, o nosso rebanho é mais de 200 milhões de cabeças, você liberaria 30 milhões de hectares se você adotasse só a tecnologia que os próprios pecuaristas já usam. Aqueles que estão na dianteira, que estão na frente usando manejo do pasto, um trabalho melhor na qualidade do seu rebanho, eles conseguiriam ter esse volume de mais de 220 milhões de cabeças de gado em 30 milhões de hectares, liberariam 30 milhões. Para que isso? Para produzir alimentos, para você poder usar para outras atividades. Desses 80 milhões de hectares na Amazônia, apenas 7 milhões são usados para a produção de grãos, de alimentos, por exemplo. Isso poderia passar para 10, você liberando essas áreas. E uma outra parte para a floresta, para a gente ter de volta a floresta para sequestrar carbono. Então, assim, o que falta é um apontamento, um rumo, uma definição para que o Brasil use aquilo que faz a diferença. A Amazônia é uma vantagem comparativa. É vista hoje como um problema, muitos querem a destruição, querem o fim dos povos tradicionais, e isso nos tira do mercado. E o que vai nos pôr no mercado é ter ESG, né, que é governança, que é preocupação socioambiental, é você ter certificação dos nossos produtos para que o Brasil deixe de ser pária. Essa reunião que o presidente Lula teve no começo da semana com o chanceler alemão e que eles anunciaram a volta, né, do investimento no Fundo Amazônia, isso tem impacto também no trabalho da Apex? Tem muito, porque se nós não redirecionarmos também a área de financiamentos, o apoiamento às comunidades, não dá certo. O que é o Fundo Amazônia? Nós temos 3 bilhões de reais que estavam parados porque o governo passado queria mudar as regras, não queria fazer aquilo que é uma doação da Noruega. A maior parte do dinheiro veio da Noruega. A Alemanha ajuda numa parte pequena desse Fundo Amazônia. E o governo queria pegar isso e botar para outras coisas. E eles falaram, não, isso é uma doação para que o Brasil possa combater o desmatamento. Então, o apoio para o ICMBio, o apoio para o IBAMA, o apoio para as comunidades, para que elas tenham uma alternativa que não seja desmatar mais, que elas possam usar melhor as áreas já desmatadas, trabalhar com atividades econômicas que sejam, do ponto de vista social, econômico e ambiental, mais viáveis, que não impliquem novo desmatamento. Esse ficou parado. Mas a Alemanha agora ofereceu mais de 200 milhões de euros, que dá mais de R$1 bilhão. E eu só acho que vai ter que ter muita agilidade agora, porque também eu tinha uma crítica à operacionalização, até no nosso governo do Fundo Amazônia. Tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, mas era muito lento, poucos projetos. Então, eu acho que tem que ter assim uma prioridade de botar muitos técnicos, botar muita gente. Isso é em âmbito de qual ministério? É interministerial? Não, ele está hoje no Ministério, está hoje no BNDES, né, o Fundo Amazônia é operado lá, tem muita gente competente no BNDES. Aliás, eu conversei com o novo presidente, eu confio muito que ele vai fazer um belo trabalho, o Luiz Mercadante. Ele está tomando posse agora dia 6, me convidou lá para ir. Ah, me convidou também. Mas o BNDES, eu acho que tem uma missão extraordinária. Porque o BNDES agora, eu acho que vai focar mais, eu já vi o presidente Lula falando isso, no apoio a médias, pequenas empresas. Porque o mercado, no passado, o BNDES financiou grandes corporações. Agora eu acho que não precisa, o mercado já banca isso, já tem dinheiro aí no mundo inteiro, os fundos, mas o BNDES vai usar talvez agora muito
com o Aloysio, com responsabilidade como ele é. Ele é uma pessoa, é um técnico que é durão e precisa ser, porque é um banco, vai seguir dando muito lucro. Mas o BNDES pode fazer uma profunda mudança. O BID, por exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem boas parcerias. Breve vai ter uma reunião da Apex, do BID, que já esteve comigo, o Morgan, que é o representante do BID aqui no Brasil, já esteve 2 vezes comigo, e a última vez foi lá no escritório, na presidência da Apex, e eu já falei com o Aloysio Mercadante, e ele já deu sinal verde para termos, logo depois da posse dele, uma reunião aqui em Brasília, onde nós vamos discutir um redirecionamento de investimentos, de crédito, para setores que são estratégicos, e que visam também fortalecer essas cadeias produtivas da exportação. Porque quando você fala de exportação, tem um diferencial. Uma empresa que vai exportar, ela paga melhor seus servidores, seus colaboradores, ela tem um produto de melhor qualidade, porque o mercado é muito exigente, a concorrência não é dentro do Brasil, a concorrência é lá fora. Então, quanto mais exportarmos, melhor. A gente vai melhorar a vida de quem trabalha naquela empresa, vai melhorar o salário e vai melhorar também o produto. Como consumidor, eu falo isso. Então, esse é um diferencial, um país exportador, mas não de commodities. Se o Brasil, sabe, eu não tenho nada contra. Eu já almocei agora com o presidente da Apex, com o presidente da Vale. Eu falei para ele, nunca você vai pagar uma imagem de que a Vale exporta só minério de ferro. A Vale faz um trabalho extraordinário, até do ponto de vista ambiental. E ela tem que explorar essa riqueza e pôr no mundo mesmo. E para mim tem que ser minério de ferro também. Mas eu falava, digo, olha, temos que ver se a gente tem produtos que geram empregos aqui, que agregam valor. O comércio do Brasil com a Argentina, o que nós exportamos, são produtos industrializados, com valor agregado, vem da parte da indústria automobilística. Com os Estados Unidos, a mesma coisa. Com a China, é basicamente matéria-prima que a gente manda. É bom isso, é importante? Claro que é bom, é importante, mas pode ser melhor, dá para melhorar. O senhor falou também sobre algumas decisões do governo anterior, decisões políticas, que acabam afetando também as relações comerciais, por exemplo. Queria lembrar da abertura do escritório em Jerusalém, um escritório de comércio, né, do Brasil em Jerusalém, que seria, pelo governo Bolsonaro, que poderia vir a ser o primeiro passo para uma eventual mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que seria, enfim, uma verdadeira comoção ali nas nossas relações diplomáticas entre os dois países. Gostaria de saber se esse escritório será mantido em Jerusalém. Ele é útil? Eu vou falar, porque acho que é um assunto importante que você está trazendo, mas eu queria primeiro assim, dizer que o papel da Apex é promover empresas e produtos brasileiros no exterior. Até para que as pessoas se acalmem, porque eu vou falar que tem escritório também em Moscou, tem escritório em Pequim, tem escritório em Xangai, tem escritório em Miami, tem escritório na Índia, em Bruxelas, um grande escritório. Então, esse é o nosso papel, o papel da agência, de realizar eventos também no mundo inteiro. A própria Expo Universal, quem cuida de uma boa parte e com maior custo é a Apex, né? Mas esse escritório em Jerusalém, ele tem uma história. Tem uma narrativa de um jeito e eu vou botar a outra que me parece a verdadeira, senão não traria aqui para você. No começo do governo passado, o Bolsonaro, eles queriam transferir a embaixada para Jerusalém. Mas transferir uma embaixada da capital de um país para uma cidade, não importa que cidade seja, nem o significado dessa cidade, não é simples, porque tem normas, né, internacionais de quem é associado a outros países. E eles não conseguiram. E eu acho que eles abriram o escritório da Apex, aí é a minha opinião, foi o que eu li na imprensa também, para meio que compensar a não ida da embaixada para lá. Inclusive, na inauguração do escritório, o filho do presidente, Eduardo, foi lá, no escritório da Apex. E a Apex recebeu essa demanda do próprio Itamaraty na época, que era o Ernesto. E a Apex fez um procedimento técnico. Foi levar em conta, fez chamada pública para ver de seus funcionários, né? A gente faz isso quando vai expatriar um funcionário, e os funcionários que estão na Apex lá que estão em Jerusalém são da Apex, né? O diretor, que foi diretor da Apex na época do governo Bolsonaro, que depois foi ser embaixador, general Menando, lá em Israel, né, ele saiu agora em janeiro, o governo tirou.
ele e outros embaixadores, e vai mandar certamente um diplomata de carreira para lá, era o general Menando, que sai. Então tem aí uma situação, uma zona cinzenta, mas eu diria que é um assunto que a Apex tem que trabalhar sempre com o Itamaraty, né? Nós éramos ligados ao Ministério de Relações Exteriores até aqui, a Apex agora voltou para o Ministério da Indústria e Comércio, onde esteve na época do governo do presidente Lula, agora é o ministro Alckmin, nosso vice-presidente, a quem nos reportamos, mas a Apex vai seguir muito próxima do Itamaraty, porque não tem como fazer a promoção do Brasil no exterior sem estar junto com o Itamaraty. Agora, mais do que nunca, vamos estar juntos. Agora, a presença desse escritório da Apex lá, eu estou dependendo, então, desse diálogo com o Itamaraty, mas eu acho que, inclusive, pode se justificar porque tem 3 países muito avançados na área de tecnologia. E eu conheço os 3. Taiwan é muito avançado, tudo que a gente carrega num celular, né? Você tem um celularzinho aqui, tem um pedaço de Taiwan. Aliás, Taiwan tem um fluxo comercial de mais de $1 trilhão. Só com a China, que eles são inimigos, eu falo, mas vocês são inimigos, hein? Que inimizade é essa, mas negócio à parte. Porque eles têm um saldo comercial de mais de $80 bilhões com a China, que são inimigos. O Brasil tem um saldo comercial de 62 bilhões no ano passado, com o mundo inteiro. Taiwan, então, por quê? Porque eles exportam tecnologia. Então, tem Taiwan, tem a Coreia do Sul, que é também ponta em muitas coisas, inclusive cosméticos, nós falamos agora, mas em tecnologia, e tem Israel. Israel é muito forte nisso. Então, tem um escritório, né, em Israel, focado nessa parte mais técnica, se justifica. Então, eu, por exemplo, vou trabalhar nesse sentido, né? E acho que ideologizar esse assunto. Não dá para ser. A Apex não pode ser objeto, seja lá em Miami, onde tinha lá pessoas nomeadas, seja em qualquer lugar, tem que ser o trabalho do país. É assim que o presidente Lula quer. E assim será. Eu não sei se já teve resultado, você tem alguma mensuração desse resultado? Não tem, porque a Apex trabalha com promoção. Então foram mais de 20 eventos que aconteceram, teve realizações de feiras, isso acontece. Não, a Apex não fica lá só porque alguém pediu. Ela vai trabalhar. E eu já falei, é um país que tem desenvolve muito a área de tecnologia. Eu mesmo tenho uma plantaçãozinha de café lá no Acre, 6 hectares que eu plantei, e a tecnologia que a gente usa é de Israel, das mangueiras de fazer irrigação. Então, Israel imagina, um país que consegue plantar, ter frutas, ter tudo no deserto. Então, eu fui lá já umas 2 vezes ou 3, e sempre que eu vou lá eu aprendo muito, né? A gente reza, a gente faz suas orações, mas eu faço minhas orações, eu aproveito para aprender um pouquinho. Lá tem muita coisa que o Brasil pode tirar boas lições também. Agora, nessa última resposta, o senhor mencionou o escritório de Miami, né, e a questão da ideologização. Então, vou aproveitar esse gancho e te perguntar o seguinte. Em Miami, trabalhava no escritório de Miami da Apex, o pai do coronel Cid, que era ajudante de ordens, braço direito do então presidente Jair Bolsonaro, ele também chama Mauro Cid, que é um general da reserva. Ele estava lá lotado em Miami e nos primeiros dias já do governo, né, ele foi exonerado. Como é que foi esse processo? Então, foi bem discreto, tanto é que ninguém ficou comentando muito. Eu, aqui sem falsa modéstia, dou aula no IDP, no mestrado de Administração e Gestão Pública. Eu fui prefeito 4 anos e fui governador 2 anos, fui também senador, ou 2 vezes, né, e fui senador, vice-presidente do Senado. Eu gosto muito da área de administração. Tem uma coisa, quando sai um governo, não importa se é para você mesmo. Eu tirei todo mundo do meu primeiro mandato quando eu mesmo assumir o segundo mandato, porque eu falei, tudo que eu aprendi vai ter que descer o avião, trocar passageiro, trocar tripulante e começar uma outra jornada no próximo mandato. Quando é de um governo para outro, de pessoas, todo mundo que estava ali, que não é de carreira nos lugares, tem que sair. Aliás, o certo, se tivesse uma transição decente no Brasil, tivesse tido uma transição decente, era que dia 31, todas as pessoas que ocupavam o cargo de confiança, não sendo de carreira, seriam desligadas. Isso é o normal. Quando, hoje está fazendo exatamente um mês que saiu meu decreto, quando eu cheguei na Apex, com o decreto que o presidente Lula me deu a honra, né, de me indicar, através dele me indicar para assumir a Apex, eu conversei com a direção que estava lá, o embaixador,
e uma pessoa muito correta, aliás, que eu conheço de muito tempo, desde a ida no Japão, o embaixador Augusto, falei, olha, tem que desligar todo mundo. É assim que funciona, é uma regra. Não é olhar se é general, cabo ou soldado, ou se é civil, de que é. Não é do quadro, desliga todo mundo. Depois, a nova administração, se entender que alguém que estava lá merece voltar, você convida. É assim que funciona. Mas isso valeu para todos os escritórios ou especificamente de Miami? Não, para todo mundo. Onde tinha, inclusive na sede. Tiramos todo mundo. Isso é normal. Não foi assim porque era general, coisa que o vale. Mas lá em Miami, não vou passar pano, não vou ficar... tinha uma situação, mesmo independente da competência do general que estava lá, ou das pessoas, porque eu não estou fazendo juízo sobre competência. Mas não foi lá. A intervenção, eu diria assim, do certo olavismo, ou do Ernesto, que foi o ex-chanceler, foi na Apex. Você está falando do Olavo de Carvalho. Foi na Apex. Foi uma coisa traumática, segundo a própria imprensa divulgou. Eu conversava outro dia com o embaixador Vilalva, que ficou 3 meses lá, então ele me relatou coisas. Mas era muito ideologizado? Era mais assim, transformar num aparelho, uma coisa, sabe? E aí chegou uma diretora, chegaram diretores, e foi muito traumático. Foi muito ruim. Mas em que sentido? No sentido de tomar posse, de sair perseguindo pessoas só porque querendo saber tudo. É uma coisa meio de pessoas que eu acho que vivem algum problema psíquico, de perseguição, ou de... essa coisa, porque o pessoal... É o que a gente viu no Brasil. Você acha que aquele pessoal foi quebrar tudo no Congresso, no Supremo, não estavam aí... eles estavam tocados por alguma coisa que não é normal. Alguma coisa que vai dessa cegueira, que eu chamo de cegueira situacional. A pessoa se perde, não consegue mais enxergar o normal, põe na cabeça uns negócios, acredita lá nos grupos de WhatsApp e diz, tem que quebrar tudo. E vai lá e quebra tudo. Eu acho que as pessoas que não são conservadores, radicalizam demais, e elas conseguem entrar numa vibe aí, usando um termo que a gente no dia a dia usa, eles entram numa vibe que não tem mais volta. Até que uma hora parece que a corda é um pesadelo. Eu acho que isso, de algum jeito, tentou tomar conta da Apex, ela sobreviveu, ela resistiu, tem um quadro técnico muito bom, tem regras também. Isso virou passado, né? Eu, outro dia falei até, eu não vou ficar olhando só para trás, porque eu não quero virar estátua de sal, né? Mas a gente tem que lembrar do que houve, né? Eu vou falar uma coisa aqui. Eu fiz uma viagem para o Canadá uma vez e cheguei em Quebec, e eu olhei e digo, mas o que está escrito aí? Estava em francês, lá escrito uma frase nas placas de carro. Eu falei, mas o que você escreve? O que está escrito? Falaram, eu me lembro. Aí eu digo, mas por que vocês botaram na placa do carro, eu me lembro? Porque a gente já foi abandonado uma vez na briga com os ingleses e franceses, eles foram abandonados. Então, para eles lembrarem que eles já foram abandonados uma vez. Eu acho que o Brasil vai ter que lembrar para sempre de ter vivido esse pesadelo, essa loucura de pessoas quererem intervenção militar, dessas pessoas quererem destruir o Supremo, o Legislativo, destruir os poderes. Isso não existe, não é civilizado. Então, acho que nós vamos ter que botar o 8 de janeiro, assim, temos que lembrar sempre que tem gente capaz de fazer o que fizeram. Não era muita gente? Não era. Eram o quê? 4, 5 mil pessoas, mas estava ali em nome de outros tantos, né? Então, acho que essas coisas não são civilizadas, não cabe no século XXI, não é bom para ninguém. Tomara que os novos comandantes das Forças Armadas ponham, né, um pouco aí dizendo, tirar do foco. Acho que quem usa arma, quem tem cargo vitalício, quem prega, quem trabalha o lado religioso, tem que tomar cuidado e não passar do ponto. Porque eles não podem ser demitidos. Ninguém demite um general, assim, tira um general da hora para outra. Ninguém pega o ministro supremo ou alguém do Ministério Público, ou um pastor, ou um padre. Então, essas pessoas que têm que tomar um pouco de cautela. Senão vai parar igual essa malandragem do Moro, né? O juiz Moro. Malandro, enganou todo mundo, virou senador. É verdade. Agora, o senhor estava falando do aparelhamento, né? O senhor acha que conseguiu resolver lá em Miami? Não, nós temos um corpo técnico bom lá. Eu assumi a Apex também, adotando esse pouco meu jeito de ser, que eu aprendi na vida. Fiz muitos cursos nessa área de gestão, graças ao presidente Lula. Foi ele que me botou para estudar e fazer curso desde 91. Eu, na Apex, fui sala por sala,
são 6 andares, falando com todo mundo, quero ficar muito perto deles. Já fiz também reuniões com os escritórios, ainda faltam alguns, porque é muito grande, mas estou fazendo. Essa semana eu fiz com Bruxelas e com Miami eu fiz, sabe? Então, olhar, ver, mesmo agora usando esse recurso das vídeos que a gente consegue fazer, eu acho que lá está tudo bem. Aliás, vamos lembrar uma fase boa. O escritório de Miami foi fundamental na vida da Apex, que tem 25 anos. Quando a Apex começou, eles alugaram um armazém lá. E aí, vinha pelo correio as mercadorias para exportar, eles pegavam, às vezes no porto, levavam para o armazém e entregavam para quem estava comprando. Esse é o jeito de vender o Brasil. Tem que pegar na mão. Eu quero fazer isso com as cooperativas, eu quero fazer isso com agricultura familiar, com pequenas famílias que produzem coisas que não conseguem exportar. A Apex vai olhar muito por esse lado. Existe um curso de capacitação também na Apex? Me conta um pouquinho como é que é isso e como que as pessoas podem ter acesso. Em cada estado nós vamos ter uma chamada, às vezes é com o SEBRAE, às vezes é com a Federação da Indústria, do Comércio, da Agricultura. A gente vai ter um curso que chama PIEX e vai ter chamadas para quem quer exportar. Então, quem está acompanhando aqui, eu quero montar um negócio, eu quero ser exportador. Ótimo, gente nova, nós vamos focar muito nisso. Esse curso, você habilita lá a tua empresa e demora às vezes 90 dias, até 90 dias, e terminando, a tua empresa está habilitada para ser exportadora. Não importa se ela é micro, pequeno, médio ou grande. Aliás, 40% das empresas que a Apex trabalha são pequenas empresas e médias. Mas nós vamos focar muito nisso. Mas vamos focar mais ainda. Não basta a pessoa preparar a empresa dela, ou credenciar a empresa para exportar. Isso não funciona. Eu ontem estava com um grupo, todo dia eu recebo alguns grupos da Apex, e nós estávamos vendo que tem um número enorme de empresas que estão habilitadas para exportar, mas não estão exportando nada. Nós vamos fazer busca ativa, entender por que não está exportando. Porque às vezes falta um crédito, às vezes falta uma condição mínima, falta um contato com o mercado. Então a Apex vai também dar um passo atrás, vai para o andar de baixo. Vai tentar identificar potenciais produtos, né? Quem quer trabalhar aqueles produtos, ver se falta um crédito, a gente vamos ver se a gente trabalha com fundo de aval. Eu fiz isso quando eu era prefeito em 93. Fundo de aval, criar alguma coisa que a Apex não faz. Principalmente para o Norte e Nordeste e com empresas que estão começando. Você tem que trabalhar com startups, você tem que trabalhar com ideias que você sabe que aquilo ali pode ganhar o mundo. Todas as grandes empresas começaram de uma boa ideia, começaram de um esforço individual, familiar. Então a Apex vai tentar humanizar isso. A gente não vai ficar no piloto automático. Nós trabalhamos com quase 15 mil empresas, nós trabalhamos com todos os setores da economia do Brasil, né? Mas eu já olhei os números também. Você está trabalhando lá com 1.400 nichos de setores para trabalhar, mas tem 4 mil que estão fora. Ontem eu estava vendo esses números. Então nós vamos atacar quem está fora. E às vezes, para tirar a pessoa do nível de uma venda numa praia, de uma venda numa pequena quitanda, para exportar, não falta muito. Às vezes a pessoa acha que tem que ser uma big empresa e não necessariamente. Tem que ter qualidade, né? Tem que ter um produto, qualidade. O brasileiro é muito criativo. Acho que vai dar muito certo. Olha só, a gente falou bastante da Apex, né? Mas o senhor falou do Moro no Senado, essa chega. Vamos falar um pouquinho desculpa aí, até fui meio deselegante, mas para mim é isso. É uma pessoa a sua opinião, aqui está aberto para as opiniões. Aqui está aberto para as opiniões. Então vamos lá. Quero que o senhor me fale o seguinte. O senhor foi governador 8 anos, senador 8 anos, prefeito, então de política o senhor entende. Tivemos a eleição da Câmara e do Senado, o governo ali, aos 45 do segundo tempo, passou um sufoquinho ali na presidência do Senado, né? No fim das contas, a eleição do Pacheco teve mais votos até do que em determinado momento achou-se que Rogério Marinho podia ter, né? Que lidera a oposição ao governo, enfim, tudo isso para dizer, rapidamente, porque a gente faltam 10 minutos já só para acabar. Moro como vai ser o Moro no Senado? Eu não sei, porque eu não sou um especialista a gente lá na Amazônia chama pessoas que trocam muito assim de posição, né? Camaleão, né? Pessoas que estão numa cor, depois estão noutra cor. Então, eu acho que esse senador, eu trato aqui eu acho que até fui deselegante ainda agora, mas tem que tratar todo mundo com respeito. Eu acho que chega, pode divergir, mas trata com respeito. Mas ele enganou o Brasil inteiro.
Ele enganou a imprensa toda, ele enganou o judiciário, manipulou um tema que é muito importante. Combater a corrupção é uma coisa fundamental. Fundamental, senão o Brasil não ganha nada. Nem comércio, não tem justiça social, não tem nada se for um país sinônimo de corrupção. Mas ele se apropriou junto com outras pessoas, não digo todos, mas algumas poucas pessoas do Ministério Público e manipularam a opinião pública e deu no que deu. Depois ele passou pelo que passou, se aliou ao governo Bolsonaro, virou ministro, depois foi demitido e depois virou senador. Mas enfim, essa é uma parte. Do Senado, tem hoje lá um perfil que vai dele, vai o general Mourão, vai a Damares, que obviamente que são conectados com esse Brasil que a gente quer virar a página. Respeito, mas tem que virar essa página. O Senado cada um ali é uma instituição. Ali eu vivi com muito respeito, tenho muito respeito pelo Senado Federal, e eu acho que houve essa tensão pré-eleição, né? É um TPM diferente, por conta dos interesses que são postos, né? Tem o Davi Alcolumbre cumpriu um papel, foi presidente, as outras lideranças políticas todas se empenharam, foi muito importante, e o próprio Rodrigo Pacheco. É muito difícil perder uma eleição quando você está aliado ao governo e você está na presidência do Senado, mas tem risco. O outro lado cresceu um pouquinho mais por descontentamento, mas eu acho que a votação do Marinho foi maior do que o que, de fato, a oposição radicalizada, lá ligada ao Bolsonaro, tem. Ou seja, o governo Lula vai ter mais votos no Senado do que Pacheco teve, do que Marinho teve. Não sei. O Pacheco. O Rodrigo Pacheco até falou, o presidente, aqueles votos do Rodrigo Pacheco não são todos do governo, ali é uma soma. É uma soma. Cada vez vai uma conquista, cada vez uma negociação, e o presidente Lula é muito bom nisso. Ele é tão bom que ele conseguiu aprovar uma proposta de emenda à Constituição antes de assumir, com o pessoal que se elegeu com o Bolsonaro em 2018. Não é com alguém que se elegeu agora com ele. O pessoal que se elegeu na onda Bolsonaro em 2018 votou 2 vezes na Câmara e no Senado uma proposta de emenda que o presidente Lula apresentou. Para mim isso foi o gol de placa. Nunca tinha visto, eu fiquei em dúvida se íamos conseguir. Mas a habilidade do presidente e dos líderes, nosso garantiu isso. Outra habilidade dele, o presidente da Câmara, Lira, tem uma liderança importante. Eles estavam vindo de uma pilotagem de um orçamento, né, que a imprensa, todo mundo chama de secreto, e o presidente Lula falou, bem, a Câmara decide sua vida e nós vamos trabalhar com o presidente Lira, que é uma liderança importante. Não dá para negar. E querer, só porque ganhou o governo, vai querer interferir lá na Câmara. Então, até porque nem conseguiria, né? Mas eu acho que a estratégia foi correta do presidente Lula. O Lira teve uma votação grande, agora vai ter negociação para os processos, que isso é parte do jogo. Vai ser difícil? Eu acho que não vai ser fácil, nem na Câmara, nem no Senado. Eu acho que o governo tem que, primeiro, respeitar que nós não elegemos a maioria, nem na Câmara, nem no Senado. Vai ter que negociar sempre. Mas quando Niemeyer e Augusto Costa fizeram aquela Praça dos Três Poderes, não foi à toa. Eu já falei isso em discurso quando eu estava no Senado, que botou lá o Supremo num lugar nobre, botou o Executivo num lugar nobre, o Palácio do Planalto, e botou o Senado e a Câmara mais à frente e mais ao alto. São prédios enormes, diferentes dos outros. Porque aqueles dali você pode trocar a cada 4 anos, mas é ali também que você recepciona a opinião, o interesse do povo e tal, e você também faz constrói as leis. Aquilo ali tem que ser trabalhado. Acho que a sociedade brasileira tem que aprender a respeitar mais, não digo o Congresso, né, o seu próprio voto. Mas não tem sentido você xingar o Legislativo, mas quem elege somos nós. Então melhora teu voto, meu, que aí vai ter gente melhor lá. Eu acho que precisa melhorar muito o perfil, mas é aquele Congresso que nós temos. Então o governo vai ter que negociar muito, e isso eu acho que por um lado é bom, porque as coisas negociadas, elas podem sair melhor, desde que o governo não seja conivente com os malfeitos. O senhor acha que o PSD, que está, né, tá na base agora, enfim, o PSD? PSD, que tá, do Kassab, que você acha que eles decepcionaram com essas traições, digamos assim? Eu não sei, eu não usaria esse termo traição, mas assim, o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, presidente do Senado reeleito, né, ontem. Que é do PSD. Ele é do PSD e não conseguiu segurar lá, mas eles cresceram. O Kassab, o presidente Kassab, desculpa, eu tenho uma relação de amizade com ele, até de admiração também, a gente se dá muito bem,
ele fez uns movimentos nessa eleição que foram difíceis, só o Kassab consegue fazer. É o jeito que o Kassab, se ele está lá no Tarcísio, de São Paulo, também o partido dele, uma parte nos apoiou, então o Kassab ele é hábil, né? E o partido dele agora tem uma bancada, a maior bancada lá do Senado, e certamente numa bancada grande os interesses passam a ser muito difusos e difícil de serem alcançados. Mas isso é o desafio da política. Eu sempre gostei muito de trabalhar isso, e ainda bem que a gente tem um craque como o presidente Lula. O governo passado, o que é que fez? O governo passado terceirizou. Olha, eu nunca vi um governo perder tanto veto. Praticamente tudo que o Bolsonaro vetou, o Congresso tirou o veto depois, no fechamento do processo legislativo. Que é um processo legislativo... Mas tinha muita coisa ali também que era veto combinado, né? Ah, eu vou vetar, depois vocês derrubam e daí não fica ruim para mim. Então foi tudo combinado, porque praticamente tudo dele foi o veto dele foi derrubado. Tem alguns que até a gente nem quer que caiam. Mas assim, ele terceirizou. Ele chegou e disse, olha, eu vou dar um pedaço do orçamento, vocês cuidem aí, façam o orçamento aí, gastem aí do jeito que vocês quiserem, e eu vou fazer aqui meu governo. Vou para o cercadinho, vou fazer minhas coisas. Esse não é o perfil de Lula? De jeito nenhum. O presidente Lula certamente vai gastar muita energia negociando, ele valoriza muito o trabalho do parlamento, ele já esteve lá, então eu acho que ele é muito bom, ele gosta de executar. O presidente Lula não vai ficar, ele está acelerado, nós todos vamos ter que estar acelerados para acompanhá-lo, mas ele vai com certeza sempre negociar, respeitar a Câmara, o Senado, que agora tem dois políticos também, o Pacheco, apesar de ser novo no segundo mandato dele, mas ele já mostrou que é muito hábil, senão não teria sido reeleito, e o presidente da Câmara, o Lira, é um político com uma história muito grande. Eu falo para ele assim, que falei outro dia para ele, quando eu cumprimentei no Palácio do Planalto, que eu digo que ele é da política. Então, se ele é da política, a política vai resolver a boa tratativa. A história recente do Brasil mostra que digamos assim, um fantasma iminente é sempre um pedido de impeachment, seja avançando ou não, mas isso depende em um primeiro momento, né, da autoridade do presidente da Câmara dos Deputados. No caso de Arthur Lira, o senhor acha que ele é alguém que poderia vir a brincar com essa história de instaurar um pedido de impeachment eventualmente? Porque é sempre um fantasma, né, presidente? Olha, eu acho que depois do dia 8 de janeiro, depois daquilo tudo, eu vi o presidente da Câmara foi o primeiro a ligar para o presidente Lula reconhecendo o resultado da eleição sem nenhum questionamento sobre urna. Isso só faz quem tem uma extraordinária noção da política e da responsabilidade que tem de estar na linha sucessória. Ele fez isso, né? Depois do que houve em 8 de janeiro, eu acho que todos nós, e especialmente quem ocupa funções como essa no Congresso, precisa entender que não dá para o Brasil flertar com situações atendendo grupos radicalizados que, usando a parte horrível das redes sociais, ocupam parte da opinião pública. Então, eu não acredito que isso possa prosperar, não. A mesma coisa em relação ao ministro do Supremo. E daí no caso do Senado? Que é o caso do Senado, né? É quase uma brincadeira de pedir impeachment de ministro Supremo. Acho que os ministros Supremos até podem fazer algum ajuste de conduta deles, ter uma ação menos exposta, eu diria assim. Em que sentido? Menos exposta, porque se o Brasil voltar à plena normalidade, não precisa, ministro do Supremo está tendo que sair um pouco para... Como a gente viveu nesses últimos anos, isso é muito ruim. O ministro Supremo, acho que todos eles, eu conheço muito, tenho uma ótima relação com eles, acho que eles querem tocar a vida discreta, nos julgar todos, porque quem chega no Supremo é um tribunal político. E ele não pode deixar de ser, mas para ser político da maneira correta tem que ficar também contido. E quem chega no Supremo chega com a Constituição na mão. São duas teses. Um diz que a Constituição fala aquilo e a outra tese diz que a Constituição diz outra coisa. E ele julga, é um julgamento político de interpretação da Constituição. Um tribunal desse é muito importante para ficar sendo, às vezes, chantageado, sendo agredido, como foi. Então, o que mais me tocou foi a agressão ao Supremo. Porque aí é barbárie. Porque o Legislativo, vou confessar aqui para ti, eu já invadi uma vez o Congresso, quando eu era estudante. Conta.
Mas eu era estudante, nós estávamos lutando por diretas, né? Eu estudava na UNB, nós montamos, chamamos o pessoal do DF, do CEUB, nós vamos ocupar lá para forçar a votação na emenda Dante de Oliveira. Nós entramos, nós éramos o quê? 200 estudantes, mas nós entramos no Senado, não quebramos um vidro, sentamos no chão no Congresso. Ficamos lá o dia todinho, com fome e tal, e à noite o Ulisses Guimarães foi negociar com a gente. E ele nos convenceu a sair de lá. Depois nós levamos uma chicotada do Newton Cruz, porque saindo lá tinha cavalo, tinha tudo. Mas ele falou o seguinte, ó, se vocês ficarem aqui dentro, vamos votar a emenda das diretas amanhã, e se o resultado for favorável às eleições diretas, vai ser anulado pela lei. Porque o Senado, o Congresso votou com uma ocupação de corpo estranho. Nós saímos por conta disso. Ele pediu usando esse argumento, não foi, tem que sair, não. Então, tem espaço para a política. Quando eu vi o Supremo agredido daquele jeito, o país não pode fazer aquilo. Porque independente de gostar do judiciário ou não, tem que ter um poder que não é maior do que os outros. Ele tem, porque nenhum poder é maior que o outro, mas aquele ali tem que ter a liberdade e a altivez de nos julgar todos. Já o Legislativo, a gente pode trocar a cada 4 anos se a gente não gostou. O Executivo é a mesma coisa, o Supremo não. Falamos de política, falamos de comércio, falamos de negócio, falamos de imagem do Brasil e até de diplomacia. Em 1 minuto, quantos quilômetros o senhor corre por dia? Aí a parte, eu já estou numa idade avançada, estou com 63, mas eu adotei assim que a minha velhice, eu espero seja o mais saudável que Deus me permitir possível, né? Então eu gosto de correr sou maratonista, mas eu gosto de correr a meia maratona, que são 21. E para correr tem que treinar, hoje eu fiquei numa dúvida se eu correr ou não, hoje eu não vou. Aí atrapalha uma corrida. Não, mas eu gosto de correr aqui em Brasília, é 1.100 e poucos metros, é até bom treinar aqui, porque quando vai para o nível do mar você corre mais. Mas quem quer correr, e que eu aconselho, que uma corrida é muito bom, o ideal é treinar 3, 4 vezes por semana, corridinha de 5 quilômetros, eu corro 5, 6 todo dia que eu vou correr, e no fim de semana tem que fazer um longão, assim, fazer 10, 12, para poder nos 21 você sempre dar conta. Eu corro 21 perto de 2 horas, no caso eu estou correndo abaixo de 2 horas, 1h50, mas o certo mesmo é correr, para mim, para não forçar muito, perto de 2 horas. Mas que pace, mas correr é bom, porque é democrático, é uma festa na hora que tem uma corrida. Você vai ouvindo alguma coisa ou não? Não, nada. Eu gosto de conversar muito, fazer amizade, porque você vai correr 2 horas, dá tempo de conversar, e o pessoal diz, mas que loucura, não vai correr e conversar? Maratona, então, tem que fazer amizade, porque 4 horas correndo. Mas correr é muito bom, porque é democrático, todo mundo, não tem, eu gosto muito desse esporte, escolhi esse para a minha vida. Então, uma das metas é correr em tudo que é lugar aí que eu vou, eu levo meu tênis e cuidar da saúde é bom. Muito obrigada pela entrevista, adorei o papo, presidente. Eu que gostei muito, espero dar conta lá dessa missão na Apex, que é uma organização que eu estou muito feliz de estar lá, e espero colaborar com o presidente Lula, com o nosso vice-presidente Alckmin e com as pessoas da Apex, fazendo a Apex ficar mais forte, ajudando o Brasil a ficar mais forte no exterior, as empresas e os bons negócios também. Um bom trabalho para o senhor e obrigada pela sua companhia. Eu te espero na próxima edição do programa Perspectivas. Até lá!